O milagre que mudou a vida de Bruna, quando a fé venceu o desespero. Bruna sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe solteira de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo, ganhando um salário que mal dava para pagar aluguel, comida e as contas básicas. Mas o pior não era a luta financeira, era a dor que carregava no peito há meses. Uma dor que começava como uma queimação e, aos poucos, se espalhava pelas costas, tirando seu fôlego. Os médicos do posto de saúde diziam que era ansiedade, receitavam remédios que não faziam efeito. Até que, numa tarde de sexta-feira, após um ataque tão forte que ela desmaiou no trabalho, uma colega a levou correndo para o pronto-socorro. O diagnóstico foi como uma facada: infarto agudo do miocárdio. Você precisa de uma cirurgia de emergência. Bruna não tinha plano de saúde. A fila do SUS para uma angioplastia era de meses, e o cardiologista foi claro: sem a cirurgia, você pode não sobreviver à próxima crise. Ela chorou no banheiro do hospital, apertando contra o peito o papel com o orçamento de um hospital particular: R$ 35.000, um valor impossível para ela. Como iria pagar? Como deixaria seus filhos, Lucas de 8 anos e Sofia de 5, sozinhos no mundo? Foi então que, no domingo seguinte, enquanto passava em frente a um grande templo da Igreja Universal do Reino de Deus no bairro do Brás, ouviu música alta e vozes entusiasmadas. Parou por um instante. Lá dentro, as pessoas cantavam com as mãos levantadas, e um pastor falava sobre milagres que Deus faz quando a fé não fraqueja. Algo dentro dela disse: entre. Hesitante, cruzou a porta. O cheiro de incenso misturado ao som dos tamborines a envolveu. Uma senhora de cabelo branco a cumprimentou com um sorriso: filha, Deus te trouxe aqui hoje. Não é coincidência. Bruna sentou-se no fundo, com medo de ser julgada. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a corrente da fé que quebranta impossíveis, ela sentiu lágrimas escorrendo. No final do culto, houve um apelo: quem aqui precisa de um milagre urgente, venha ao altar. Seus pés tremiam, mas ela se levantou. Ao chegar lá, o pastor colocou a mão em sua cabeça e perguntou: qual é a sua luta, minha filha? Bruna engoliu o choro e contou tudo: o diagnóstico, a falta de dinheiro, o medo de morrer. O pastor não duvidou nem por um segundo. Deus já tem a vitória preparada para você. Mas você precisa crer e fazer a sua parte, disse ele, ungindo sua testa com óleo. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. E traga uma oferta de fé àquilo que você tem, mesmo que seja pouco, como semente para o seu milagre. Bruna saiu da igreja com um folheto na mão e uma dúvida no coração: será que Deus realmente ouve uma pessoa como eu? Mas naquela noite, enquanto colocava os filhos para dormir, Lucas olhou para ela e disse: mãe, a senhora vai sarar, né? Eu orei por você hoje. Aquela inocência a abalou. Se até uma criança acreditava, por que ela não poderia? Na segunda-feira, Bruna começou o jejum. Só água e suco pela manhã, orando em voz alta antes de sair para o trabalho. À noite, participava das vigílias de oração na igreja, onde pastores ungidos impunham as mãos sobre os fiéis e declaravam libertação. Quebra-se qualquer maledição de doença. O sangue de Jesus purifica e restaura. As palavras ecoavam em seu peito como um bálsamo. No quarto dia, durante a fogueira santa, um momento de oração intensa com imposição de mãos, ela sentiu algo estranho: a dor que a atormentava há meses simplesmente sumiu. Por alguns segundos, respirou fundo sem nenhum aperto. Mas o medo voltou: será que é só emocional? No sábado, o pastor anunciou: hoje é dia de testemunhos. Quem recebeu um milagre, venha dar glória a Deus. Bruna ainda não tinha certeza se estava curada, mas algo a impulsionou a se levantar. Com voz trêmula, contou sua história no altar. Quando terminou, o pastor pediu que ela corresse ao redor do templo 3 vezes, declarando: estou curada em nome de Jesus. Ela obedeceu, e a igreja inteira aplaudiu. Isso é fé em ação, gritou o pastor. Agora, traga sua oferta de gratidão. Bruna tinha apenas R$ 200 guardados, dinheiro que seria para o gás e a luz. Mas, com lágrimas, colocou tudo no envelope e entregou. Deus, se o Senhor me curou, eu confio que o Senhor vai cuidar do resto, sussurrou. Na segunda-feira seguinte, Bruna acordou com uma ligação desconhecida. Era a secretária de um cardiologista particular,
Senhora Bruna, o Sr. João Carlos gostaria de marcá-la para uma consulta hoje à tarde. Ele ouviu seu caso e quer avaliá-la sem custo. Confusa, ela aceitou. No consultório, o médico aos 70 anos, com olhos bondosos explicou: sou membro da Universal há 30 anos. Ontem, durante o culto, senti Deus me falando do seu caso. Vou fazer seus exames e, se precisar de cirurgia, eu mesmo vou operar, sem cobrar nada. Os exames confirmaram: suas artérias, antes obstruídas, estavam desobstruídas. Isso não tem explicação médica, disse o médico, segurando suas mãos. Isso é milagre. Bruna chorou tanto que o papel toalha não foi suficiente. Naquela noite, ela voltou à igreja com seus filhos. Lucas e Sofia, de mãos dadas, subiram ao altar com ela. Mãe não vai mais morrer, gritou Lucas, e a igreja explodiu em glórias. Hoje, um ano depois, Bruna é uma das cooperadoras da Universal. Todos os domingos, ela está lá, ajudando a receber os novos visitantes com o mesmo sorriso que a acolheu. Conseguiu um emprego melhor, seus filhos estudam em uma boa escola, e ela não cansar de contar: Deus não só me curou, Ele me deu uma vida nova. Mas eu precisei dar o primeiro passo: crer, jejuar, orar e semear, mesmo quando tudo parecia impossível. Sua lição: a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Porque quando a gente faz a nossa parte, Ele faz a dele e não há doença, dívida ou desespero que resista ao poder dele. E toda vez que alguém pergunta como ela venceu, Bruna responde com os olhos brilhando: na Igreja Universal, eu aprendi que milagre não é sorte. É obediência. É fé em ação. No mesmo domingo em que Bruna compartilhava seu testemunho com uma visitante emocionada, do outro lado do templo, um homem chamado Roberto ouvia tudo com o coração apertado. Ele tinha chegado ali arrastado pela esposa, depois de meses de desemprego e uma depressão que o deixava sem forças até para levantar da cama. Mais uma igreja, mais promessas vazias, pensava, cruzando os braços. Mas algo na voz firme de Bruna o fez prestar atenção. Esse Deus que ela fala, será que é mesmo para mim? Questionou-se, enquanto via pessoas ao redor chorando, levantando as mãos, agradecendo. O pastor, como se lesse seus pensamentos, olhou em sua direção e disse: tem alguém aqui hoje que acha que já tentou de tudo, que não tem mais jeito. Mas Deus está falando agora: eu ainda não acabei com você. Roberto sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. Quando o apelo foi feito, ele hesitou, mas sua esposa segurou sua mão com força. Vamos, amor. Só mais uma chance. E ele foi. No altar, entre lágrimas que não conseguia conter, Roberto entregou tudo aquilo que o sufocava: as contas atrasadas, a vergonha de pedir ajuda, o medo de não ser suficiente. O obreiro que o atendeu orou com ele e lhe deu um desafio: por 3 dias, jejuando, você vai declarar: Deus está abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Roberto saiu da igreja com um peso a menos, mas também com dúvida. Será que adiantar? No dia seguinte, porém, enquanto repetia a declaração de fé, o telefone tocou. Era um antigo colega de trabalho, ligando para oferecer uma vaga temporária justamente na área que ele mais dominava. Como assim? Ontem mesmo eu pensei em você, disse o homem do outro lado da linha. Roberto não contou sobre a oração, mas soube: aquilo não era coincidência. Na quarta-feira, último dia do jejum, ele recebeu outra ligação, desta vez de uma empresa onde havia se candidatado meses antes, sem resposta. Desculpe a demora, Roberto. Tivemos um problema no sistema e seu currículo só foi analisado agora. Você pode começar segunda-feira? O salário era quase o dobro do que ele ganhava antes da crise. Quando voltou à Universal no domingo seguinte, Roberto não era mais o mesmo. Subiu ao altar não para pedir, mas para agradecer. Eu vim aqui achando que Deus tinha me esquecido. Mas ele só estava preparando algo maior, disse, com a voz embargada. Sua esposa, ao lado, chorava de alegria. Você não imagina como ele estava, confessou depois ao pastor. Hoje, ele acorda cantando, planeja o futuro, é outro homem. E Roberto, assim como Bruna, passou a ser um cooperador. Toda semana, ele está lá, ajudando outros homens que chegam desanimados, compartilhando sua história. Eu aprendi que Deus não muda as coisas para a gente.
ele muda a gente para que a gente mude as coisas. A Universal me ensinou: o milagre começa quando a gente para de reclamar e começa a declarar. Hoje, Roberto e Bruna muitas vezes se encontram nos corredores da igreja, trocando sorrisos cúmplices. Dois estranhos que, em tempos diferentes, chegaram ali quebrados, mas saíram restaurados. Dois testemunhos vivos de que, quando a fé encontra a obediência, até o impossível se curva. E assim, a cada domingo, novas histórias como as deles começam a ser escritas porque na Igreja Universal, milagre não é exceção. É regra para quem crê. No mesmo domingo em que Roberto e Bruna se cumprimentaram com aquele sorriso que só quem já viu Deus agir entende, uma jovem chamada Ana entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um peso que nem sua família mais próxima conhecia, uma depressão profunda que a fazia acordar com o peito apertado, como se o ar não fosse suficiente. Há 3 anos, desde que perdeu o emprego e o namorado na mesma semana, Ana tinha se trancado em um apartamento escuro, onde as cortinas permaneciam fechadas até de dia. As lágrimas eram suas companheiras, e as palavras "a não aguento mais" a ecoavam em sua mente como uma sentença. Foi a tia, uma cooperadora da igreja, quem a convenceu a ir só uma vez: minha filha. Se não gostar, eu nunca mais falo no assunto. Ana foi mais para calar a tia do que por esperança. Mas ao pisar naquele lugar, algo a incomodou. Não era o barulho das músicas ou as pessoas sorrindo, mas a sensação de que aquilo poderia ser diferente. Ela se sentou no fundo, de braços cruzados, como se quisesse se proteger do que quer que estivesse por vir. O pastor, como se soubesse que ela estava ali, começou a falar sobre cativeiros emocionais. Ana sentiu um calafrio. Era como se ele estivesse descrevendo a jaula em que ela vivia. Quando ele pediu para quem estava sofrendo levantar a mão, ela hesitou, mas seus dedos tremularam sozinhos. Uma obreira de cabelo grisalho, chamada Dona Maria, se aproximou com um sorriso tão genuíno que Ana quase baixou a mão por vergonha. "Deixe eu orar por você, minha filha." Antes que Ana pudesse recusar, Dona Maria segurou suas mãos e começou a falar com uma autoridade que a deixou sem palavras: "Em nome de Jesus, eu quebro essa prisão." O inimigo roubou sua alegria, mas hoje Deus está devolvendo em dobro. Ana não sentiu nada na hora. Só um vazio. Mais uma oração que não vai adiantar, pensou. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, ela sonhou. Sonhou que estava em um campo aberto, com o sol aquecendo seu rosto, e uma voz dizia: "Você não está sozinha." Ao acordar, percebeu que as cortinas estavam abertas, ela mesma as tinha aberto enquanto dormia, sem lembrar. E o mais estranho, o peito não doía. Na quarta-feira seguinte, Ana voltou. Dessa vez, não foi a tia quem a levou, ela foi sozinha. E quando o pastor falou sobre tomar posse da bênção, algo dentro dela estalou. Ela se levantou, foi até o altar e, entre lágrimas, gritou: "Eu quero viver de novo, Senhor." As pessoas ao redor começaram a aplaudir, a abraçá-la, e Ana entendeu: aquele não era um lugar de julgamento, mas de guerra. Uma guerra que, pela primeira vez, ela estava disposta a lutar. 3 meses depois, Ana estava de volta ao mercado de trabalho, não no mesmo emprego, mas em um melhor. As crises de choro haviam se transformado em risadas até suas amigas notaram. "O que aconteceu com você?" perguntavam. E ela respondia, com os olhos brilhando: "Deus me encontrou onde eu estava, e me tirou de lá." Agora, toda quarta-feira, Ana está na porta da Universal, recebendo as pessoas com o mesmo abraço apertado que Dona Maria lhe deu. Ela sabe que ali, entre aquelas paredes, não há casos perdidos, só almas que ainda não descobriram que o milagre delas já está a caminho. E enquanto Ana abraça um novo visitante, do outro lado do salão, Roberto e Bruna observam a cena. Eles se olham e sorriem, sem precisar dizer nada. Porque na Universal, histórias como as deles não são coincidência. São a prova de que, quando alguém decide confiar, Deus escreve o final. E sempre, sempre é melhor do que a gente imaginava. No mesmo instante em que Ana apertava a mão de uma senhora idosa que chegava pela primeira vez, do lado de fora da igreja, um carro velho e enferrujado parava no estacionamento. Dentro dele, Mário, um homem de 42 anos, segurava o volante com as mãos trêmulas. O suor escorria por sua testa, não só pelo calor de São Paulo, mas pelo desespero que o consumia há meses. Ele olhava fixamente para a fachada da Universal, como se aquelas letras iluminadas fossem um farol em meio à tempestade que era sua vida.
No banco do passageiro, uma carta de demissão amassada e uma conta de luz cortada há 3 dias. No porta-luvas, um frasco de remédios que o médico disse que não adiariam mais nada, seu fígado estava falhando, e sem um transplante urgente, ele não tinha nem 6 meses de vida. Última chance, ele murmurou para si mesmo, lembrando das palavras da sua vizinha, Dona Cleusa, que há semanas insistia: meu filho, na Universal, Jesus opera. Eu já vi gente sair de cadeira de rodas, vi exame dar negativo do nada. Você não tem nada a perder. Mário respirou fundo e abriu a porta do carro. Cada passo em direção à igreja doía não só nas pernas, mas na alma. Ele não acreditava em milagres. Nunca tinha entrado numa igreja na vida. Mas quando cruzou a porta, algo inesperado aconteceu. O cheiro de café fresco que vinha da recepção, os sorrisos genuínos dos obreiros, a música que falava de vitória, tudo isso o envolveu como um abraço que ele não sabia que precisava. Foi então que viu Ana. Ela estava ali, de braços abertos, como se já o conhecesse há anos. Bem-vindo, irmão. Deus te trouxe até aqui hoje por um motivo, disse ela, com uma convicção que fez Mário sentir um arrepio. Ele quis responder com ironia, dizer que estava ali só porque não tinha mais para onde ir. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi um choro contido, aquele choro de homem que não chora há décadas. Eu tô acabado, moça. Os médicos falaram que é sem volta. Ana não deixou ele terminar. Segurou seu rosto entre as mãos, como uma mãe faz com um filho assustado, e falou firme. Aqui, a gente não olha pro que os homens falam. A gente olha pro que Deus fala. E Ele já te deu a vitória. Você só precisa pegar. Mário não entendia como, mas aquelas palavras entraram nele como água em terra seca. Quando o pastor subiu no púlpito e começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que só tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, Mário sentiu algo estalar dentro dele. Não era esperança. Era certeza. Na hora da oração, quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, Mário hesitou. Suas mãos estavam amareladas pela doença, trêmulas, fracas. Mas quando Ana segurou uma delas e sussurrou: levanta, guerreiro, ele obedeceu. E então, algo aconteceu. Um calor começou em suas palmas e subiu pelos braços, como se uma corrente elétrica dívida estivesse percorrendo seu corpo. Mário sentiu as pernas firmes, a respiração leve, a dor na barriga, aquela dor constante que o acompanhava há meses de sumir como se nunca tivesse existido. Quando abriu os olhos, o pastor estava diante dele, sorrindo. Deus te curou, meu irmão. Agora, vá fazer os exames e venha aqui me mostrar o resultado. Mário saiu da igreja naquela noite como se flutuasse. No dia seguinte, foi direto ao hospital. Os médicos ficaram boquiabertos. Seu fígado estava normal. Os exames não mostravam nenhum sinal da doença que o condenava à morte. Uma semana depois, Mário voltava à Universal, desta vez, não com uma carta de demissão, mas com um envelope grosso. Dentro, o resultado dos exames e uma carta de próprio punho. Deus me deu não só a saúde, mas um emprego novo. A empresa que me demitiu me chamou de volta, com promoção. Não tenho palavras. Só gratidão. Agora, toda quarta-feira, Mário está ali, ao lado de Ana, recebendo as pessoas na porta. Ele olha nos olhos de cada um que chega com desespero e diz a mesma coisa. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Aqui, milagre não é história. É endereço. E o seu já tá com o seu nome escrito na porta. A vida de Mário e Ana virou um testemunho vivo dentro da Universal. Não eram mais apenas 2 fiéis que chegavam com suas dores agora, eram faróis de esperança para quem entrava arrastando o peso do impossível. E foi assim que, numa tarde de quarta-feira, uma mulher chamada Clara cruzou a porta da igreja como se carregasse o mundo nas costas. Ela vinha de longe, de uma cidade pequena onde os médicos tinham dado o veredito. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, tinha uma doença rara nos ossos. As dores eram tão fortes que o menino já não conseguia nem segurar um lápis na escola. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e a cirurgia proposta era arriscada demais. Ou ele fica paralisado, ou, o médico não teve coragem de terminar a frase. Clara chegou à Universal porque uma vizinha, que tinha visto Mário contar sua história na TV, lhe deu o endereço rabiscado num papel de pão. Se não der certo aqui, não dá em lugar nenhum,
disse a mulher, com os olhos cheios d'água. Mário reconheceu aquele olhar perdido no momento em que Clara pisou na igreja. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela e falou baixo, como quem conhece bem o caminho das lágrimas: você veio no lugar certo. Deus não desiste de ninguém. Clara não conseguiu segurar o choro. Entre soluços, contou tudo: as noites em claro, o medo de perder o filho, a sensação de que o chão ia se abrir a qualquer momento. Ana, que já estava ali perto, abraçou Clara como se fosse uma irmã que há muito não via. Vem, minha filha. Hoje mesmo você vai ver o poder de Deus. Elas entraram juntas no templo, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Clara nunca tinha visto nada igual: gente chorando de alegria, outros caindo no chão como se um peso invisível tivesse sido tirado delas, crianças correndo para abraçar os pais depois de receberem uma palavra de fé. Seu coração batia tão forte que ela sentiu como se estivesse à beira de um precipício ou de um milagre. Quando o pastor chamou os que precisavam de cura, Clara levantou a mão trêmula. O homem de Deus parou na frente dela, olhou nos seus olhos e disse com uma autoridade que veio não sei de onde: o Senhor diz que hoje é o dia da vitória do Lucas. Essa doença não tem mais poder sobre ele. Em nome de Jesus, os ossos desse menino estão sendo restaurados agora. Clara sentiu algo estranho, como um calor percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida tivesse ligado seu coração ao de Deus. Ela saiu da igreja naquela noite com uma paz que não fazia sentido. Não era esperança, era certeza. No dia seguinte, levou Lucas ao médico, mesmo sem marcação, só para ver como estava. O ortopedista, que conhecia o caso de cor, fez novos exames e ficou em silêncio por tanto tempo que Clara pensou que o pior tinha acontecido. Até que ele levantou a cabeça, tirando os óculos, e disse: não entendo. Os ossos dele estão normais. Não há mais sinal da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Clara caiu de joelhos ali mesmo no consultório. O médico, que era cético, não soube o que dizer. Só balbuciou algo sobre a remissão espontânea, mas Clara sabia a verdade: aquilo era obra de Deus. E não demorou para que ela voltasse à Universal desta vez, com Lucas pulando e correndo pelo salão, sem nenhuma dor, abraçando todo mundo que via pela frente. Hoje, Clara está ali toda quarta-feira, ao lado de Mário e Ana. Ela segura a mão das mães que chegam com filhos doentes e repete as mesmas palavras que ouviu quando pensava que tudo estava perdido: se Deus curou meu menino, Ele vai curar o seu também. Aqui, milagre não é sorte. É endereço. E a porta está aberta para você. E assim, a fila de testemunhos só cresce. Cada história nova parece impossível até virar realidade. Porque na Universal, as pessoas aprendem que Deus não muda só as circunstâncias. Ele muda pessoas. E quando uma vida é transformada, ela vira um farol para outras que ainda estão no escuro, procurando um sinal de que a luz existe. E a luz está ali. Sempre esteve. Basta entrar. O último passo do milagre. Lucas, agora com 10 anos, não só corre pelo salão como também ajuda a carregar as cadeiras depois dos cultos. Sua risada ecoa pelos corredores, e os médicos que um dia assinaram seu atestado de acaso sem esperança hoje o chamam de um menino que desafiou a ciência. Mas Clara sabe, não foi a medicina, nem o tempo, nem mesmo a sua fé inquebrantável que operou aquele milagre. Foi ele o mesmo Deus que, na quietude de uma madrugada, sussurrou em seu coração: confie em mim, mesmo quando não fizer sentido. Aquela noite, quando Lucas abriu os olhos após 3 dias em coma, não foi só seu corpo que despertou. Algo em Clara também renasceu: a certeza de que Deus não economiza milagres para os que o buscam de verdade. E agora, toda quarta-feira, enquanto ela aperta as mãos das mães desesperadas, seus olhos brilham com a mesma convicção que salvou seu filho: a fé não é esperar Deus fazer. É saber que Ele já fez. A lição que fica: milagres não são exceções, são lembretes. Lembretes de que, no meio do caos, há uma mão que segura o mundo e, ainda assim, se importa com cada lágrima derramada em silêncio. Clara aprendeu que a dor não é o fim da história, é o lugar onde Deus começa a escrever seu melhor capítulo. E Lucas? Ele cresceu entendendo que sua cura não era só para ele, era um recado vivo para quem ainda duvida: se Deus puder usar um menino doente para mostrar seu poder, imagine o que Ele pode fazer com você. Hoje, a porta da Universal continua aberta.
Não porque ali moram respostas prontas, mas porque ali Deus encontra quem o procura. E quando uma vida é tocada, ela se torna farol. Porque a luz não se esconde, ela chama. E quem entra, descobre, o milagre nunca foi a cura. Foi Deus mostrando que, no escuro, Ele é a mão que nos guia para casa.